A gente definiu derivada, viu a interpretação geométrica, visualização geométrica e definiu também a função derivada, né? Que a gente não calcula num ponto específico, mas sim de forma generalizada. Então, basicamente, a gente viu a definição de derivada em um ponto, tá? Que é o limite da variação de f em relação à variação de x, quando essa variação de x tende a zero. Isso aqui é o que a gente chama de derivada da função num ponto x0, né? E generalizando, a gente pode trabalhar em vez do x0 com um x só. Aí a gente vai encontrar uma função e a partir dessa função a gente consegue obter qualquer derivada em qualquer ponto em que a função é definida, ok? Mas agora, a gente até comentou em sala que ficar resolvendo derivadas a partir da definição é possível, certo? Mas não é algo tão prático. Aí o que é que a gente faz? A gente vai utilizar algumas derivadas de funções elementares, que a gente pode estar entendendo como propriedades, mas todas essas propriedades podem ser provadas, podem ser demonstradas a partir da definição de derivada. E combinando com isso, a gente também vai ver as propriedades operatórias, ok? E posteriormente a gente vai ver a regra da cadeia e a derivada da função exponencial, tá? A gente fecha o combo de regras e operações com derivada. Então, a primeira derivada de função elementar que a gente vai ver é a derivada da função constante, ok? A gente já definiu todas essas funções anteriormente. Então, o que é que diz aqui pra gente? Se f de x é igual a c, e esse c é uma constante, então a derivada representada aqui por f' de x é igual a zero para todo valor de x. Qual a razão disso? Lembrem que a derivada está mensurando uma variação, uma taxa de variação. E é só a gente pensar assim, uma função constante varia? Não, é a própria definição da função constante não variar. Logo, a variação dessa função vai ser zero. Então, toda vez que eu tiver uma função constante apenas, eu vou lá e vou fazer o seguinte. Então, aqui a gente tem três funções constantes, f de x igual a 5, f de x igual ao número de Euler, né? O exponencial ao quadrado, que é uma constante também, é um número irracional, mas é uma constante. F de x igual a 100. Em todos esses casos aqui, a derivada, que eu estou chamando aqui de f' de x, ela vai ser igual a zero, certo? Essa é a primeira derivada de funções elementares. Agora a gente vai para a função potência, ok? Então, o que é que essa regrinha diz para a gente? Se f de x é igual a x elevado a n, então f' de x é igual a n que multiplica x elevado a n menos 1. O que é que de fato está acontecendo aqui nessa regrinha, ok? A gente vai ver aqui no exemplo que vai ficar mais claro. O que é que vocês vão fazer quando se deparar com essa regra, tá? Então, f' de x vai ser igual. O que é que você vai fazer? Você vai pegar o expoente e vai descer ele, ok? Repete a variável da função e do expoente você subtrai 1. Então, reorganizando aqui para ficar melhor, vai ficar 3x ao quadrado. Então, o que é que essa regrinha está dizendo? Que eu desço o expoente e subtraio 1, ok? Essa é a derivada da função potência. Aí vamos fazer aqui os demais casos. Eu tenho f de x igual a x elevado a 8. Então, f' de x vai ser igual, eu desço o expoente, que é 8. Repita aqui minha variável, subtraio 1 do expoente. Vai ficar 8x elevado a 7, ok? Nesse nosso terceiro exemplo, a gente tem o seguinte. 1 sobre x elevado ao cubo.
Nesse tipo de função aqui, o que é que eu aconselho para a gente conseguir aplicar a regra da função potência, né? E não se atrapalhar. Antes de fazer a derivada, eu reescrevo minha função. Essa função aqui é equivalente a x elevado a menos 3, ok? Então, quando eu fizer a derivada, eu aplico a regra da potência, que vai ser, eu desço o expoente, que é menos 3, subtraio 1 do expoente, que vai ficar menos 3x elevado a menos 4. Isso aqui eu também posso reescrever da seguinte forma, né? Eu posso colocar o x elevado a menos 4 no denominador. Mas é opcional. Isso aqui a gente já tem a solução dessas derivadas, ok? Nesse outro caso aqui, a gente tem uma função radical. Mas uma função que tem um radical, ela é também uma função potência. Por quê? Porque a gente pode reescrever essa função da seguinte forma. A x elevado a 1 meio, ok? Então, eu posso novamente aplicar a regra da função potência, que vai ser o quê? Eu desço o expoente, que é 1 meio, certo? E desse 1 meio, eu vou subtrair 1. A gente vai ficar com 1 meio de x elevado a menos meio. Também posso colocar esse x elevado a menos meio para o denominador, posso voltar a colocar a raiz quadrada, mas isso também é opcional, tá? Aqui eu já tenho a resposta da minha derivada. E a outra derivada que não carece de exemplo é que se eu tenho uma função logaritma, tá? Então, se f de x é igual a ln de x, então f' de x é igual a 1 sobre x para x maior que zero, tá? Então, essas são as nossas derivadas das principais funções elementares. Lembrando que depois a gente vai ver também da função exponencial, tá? E combinando o conhecimento das derivadas das funções elementares, a gente tem também as propriedades operatórias. Vejam que não é tão recorrente, só voltando aqui um pouco, que a gente tenha funções que tenham só um termo, como esses exemplos que a gente estava vendo aqui só para absorver a técnica, né? F de x igual a x ao cubo, f de x, x à oitava, e etc. Né? Geralmente as funções elas são compostas por mais termos. Né? Se a gente pegar a função quadrática, a mais geral tem 3 termos. Uma função linear geral ela tem 2 termos. Né? Então, essas propriedades operatórias elas vêm para sanar os casos em que a gente tem essas questões, certo? Então, as propriedades operatórias permitem achar derivadas de somas, diferenças, produtos e quocientes de funções elementares, ok? Então, vamos fazer aqui por partes. Ó. A propriedade 1, ela diz o seguinte, se f de x é igual a k vezes g de x, então, aí faltou o linha aqui, então f', certo? Aqui é f', de x é igual a essa constante, então mantenho a constante e derivo apenas g de x, ok? Então, associado a esse exemplo, a gente tem o item A aqui, que aqui a gente tem uma constante k igual a 5 e a gente tem g de x igual a ln de x. O que é que a propriedade 1 está me dizendo? Que f' de x é igual a essa constante que multiplica a derivada de g' de x. Quem é a derivada de g' de x? A gente acabou de ver que é 1 sobre x. Pronto. Isso aqui é a nossa resposta utilizando a propriedade 1. A propriedade 2 e 3, ela vai falar de soma ou subtrações. Aí aqui na propriedade 2 e 3, fala de o seguinte, se f de x é igual a u de x mais ou menos v de x,
Então, f' de x é igual a derivada de u de x mais ou menos a derivada de v de x, certo? Ou v' de x, u' de x, como vocês queiram chamar. Eu preciso ter apenas dois termos nessa soma? Ou dois termos nessa diferença? Não, aqui vale para uma soma finita, ok? Ou uma subtração finita também. A propriedade 2 e 3 a gente poderia até tratar como uma propriedade única também. A gente consegue resolver um exemplo dessa propriedade aqui no item B, ok? Então, o item B ele é composto de duas funções que, para fazer a associação com a fórmula, eu vou dizer que u de x é igual a x ao quadrado e que g de x é igual v de x é igual a ln de x. O que é que a propriedade diz para a gente? Que é só eu aplicar a derivada em cada um dos termos. Qual é a derivada de u de x? A gente usa a regra da potência. Então, a gente desce o expoente e subtrai 1, que vai ficar 2x. E vou fazer a derivada de v de x. Quem é a derivada de v de x? A gente usa as derivadas das funções elementares também. Então, esse aqui é nossa resposta utilizando tanto a propriedade 2 ou 3. Se a gente tivesse aqui uma de subtração, a gente usaria a 3 sem problema algum, ok? Na propriedade 4, a gente tem um produto de duas funções, ok? Então, f de x é igual a u de x vezes g de x, v de x, ok? Então, a derivada dessa função, que é um produto de funções, ela vai ser dada por essa seguinte fórmula aqui. Então, f' de x é igual a u de x, então é a própria função, vezes v' de x, ou seja, a derivada de v de x, mais, certo? É importante se atentar ao sinal aqui, mais u' de x, que é a derivada de u, vezes v de x, certo? Então, vamos tentar aplicar isso aqui na prática. Então, eu tenho aqui que u de x eu posso estar chamando o termo x ao quadrado, ok? E v de x eu posso estar chamando ln de x, ok? Então, o que é que a fórmula diz para a gente? Que eu vou precisar das derivadas dessas duas funções e também vou precisar delas na sua forma original. Vamos fazer aqui no cantinho. O linha de x, a gente já viu que vai ser 2x. E v' de x, a gente já viu que vai ser 1 sobre x. Então, a gente já tem todas as informações para calcular a nossa derivada pela regra do produto. Essa daqui é a regra do produto. E não tem outra alternativa, é tentar decorar essa fórmula, fazer com que ela fique no sangue da gente, ok? Então, o que é a regra diz pra gente? Que f' de x vai ser igual a u de x, então é x ao quadrado, vezes a derivada da segunda função. Qual é a derivada da segunda função? V' de x. Então, vai ser 1 sobre x. Mais, que esse mais é da regra, tá? A derivada de u de x, que é o' de x, que vai ser 2x, vezes v de x. E aqui a gente pode simplificar algumas coisas. Aqui nesse primeiro pedaço, eu posso simplificar esse x ao quadrado com esse x e escrever apenas x mais 2x vezes ln de x, que aqui nessa outra parte eu não tinha nada que eu pudesse simplificar, certo? Então, esse resultado aqui é o resultado da nossa derivada a partir da regra do produto, certo? Eu gosto também de fazer a leitura o seguinte, eu faço a leitura dessa forma aqui.
Eu vou fazer aqui e depois eu apago. Vou só reescrever aqui, ó. A derivada de f de x, f' de x, vai ser igual a derivada do primeiro vezes o segundo, a segunda função, mais a derivada da segunda vezes a primeira, certo? Eu não estou modificando a regra. Eu só acho mais fácil dessa forma da gente falar e ser mais ágil, que é a derivada da primeira função vezes a segunda, mais a derivada da segunda função vezes a primeira função. Mas vejam que é exatamente a mesma regra do produto anterior, é só a ordem de falar, já que é uma soma não faz diferença, tá? Então, é uma questão de preferência apenas. A propriedade 5, para finalizar, ela diz o seguinte para a gente. Se f de x é igual a u de x dividido por v de x, tem uma função racional, né? Então, a derivada dessa função racional é a seguinte. F' de x é igual v de x vezes u' de x, que é a derivada da função de x, menos, aí novamente eu reforço, se atentar aos sinais, que o sinal é da regra, ok? V' de x, que é a derivada da segunda função, vezes a primeira função. Isso tudo dividido pela segunda função ao quadrado, certo? Então, essa daqui, pessoal, é a nossa regra do quociente, ok? Então, como é que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer aqui. A gente vai precisar, para ficar organizado, a gente pode sempre colocar quem é que vai ser o de x? O numerador, então é x à terceira. Quem é que vai ser o denominador? Vai ser ln de x. Então eu coloco aqui. Por quê? Porque eu vou precisar tanto da derivada de u de x, que vai ser aplicando a regra da potência 3x ao quadrado, e v' de x vai ser igual a 1 sobre x, como a gente já viu anteriormente. Então, eu já tenho todas as informações para eu resolver minha derivada aqui. Ó. Então, f' de x vai ser igual segunda função vezes a derivada da primeira. Quem é a derivada da primeira? 3x ao quadrado. Menos da fórmula, a derivada da segunda função, vezes a primeira função, que é u de x. Isso tudo dividido pela segunda função, certo? Pelo denominador ao quadrado. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode só dar uma reorganizada, certo? Então, f' de x vai ser igual a 3x ao quadrado vezes a ln de x. Só reorganizei os termos, porque a gente não pode fazer o produto desse x aqui com esse x aqui. Então, para evitar confusão, prefiro colocar o 3x ao quadrado antes. Aqui, eu simplifico. X à terceira dividido por x é igual a x ao quadrado. E eu divido tudo isso aqui por ln de x ao quadrado. Vejam que aqui é uma expressão que não dá muito para a gente simplificar, e isso aqui já é a resposta da nossa derivada utilizando a regra do quociente. Então, o que é que fica aqui de ensinamento por hoje? Que a gente tem que fixar essas derivadas de funções elementares, certo? Derivada da função constante, sempre zero. Derivada da função potência, eu desço o expoente e subtraio 1 do expoente. Derivada da função logaritma, 1 sobre x, certo? As propriedades operatórias, quando eu tiver uma constante multiplicando uma função, eu mantenho a constante e derivo apenas a função. Se eu tenho soma ou subtração de várias funções, é só eu aplicar a derivada em cada um dos termos dessa operação. Se eu tenho um produto, aplicar a regra do produto. Então, tem que se esforçar para aprender essa regra. E se eu tiver uma razão de funções, aplicar a regra do quociente. Ok? Então,
revejam os exemplos, façam outros, certo? Porque para a gente dar prosseguimento na próxima aula aos demais assuntos. Bons estudos!